Olá, tudo bem? Como você está se preparando para tantas mudanças que estão acontecendo e como você, como profissional de RH, líder da organização, está apoiando a nova estratégia, a estratégia frente ao novo normal, a estratégia de retomada da organização? Meu nome é João Marcelo Furlan, sou cofundador da Enora Leaders e CEO atualmente dessa organização, além de ser autor do livro FLAPS, Liderança Adaptável. Eu quero compartilhar com você um pouco sobre os 13 anos que nós viemos trabalhando com programas de liderança e gestão de mudanças em todo o mundo, a partir do Brasil e de outros países da América Latina, Ásia, África, para te dizer um pouquinho sobre o que a gente consegue fazer para a gente, como profissional de recursos humanos, transformar o negócio e tem aquela história do RH estratégico e tático, eu diria RH adaptável, aquele que consegue entender a nova estratégia e fazer com que ela aconteça a partir das pessoas. Vamos lá então, porque eu quero mostrar cases também de clientes nossos do que realmente a gente pode fazer para que isso aconteça e seja incorporado à cultura. Agilidade é mudar de direção sem perder o equilíbrio. Isso não é um conceito que a gente traz do trabalho, aliás, dos nossos negócios. Eu vejo que muitas vezes quando fala agilidade, o pessoal confunde com velocidade, com rapidez, quando não é isso. Nos esportes, eu vim trazer isso do Franco Costello, que é um PhD, justamente na parte esportiva, ele diz que aquele atleta que consegue mudar de direção, fazer um drible, uma finta, isso é agilidade. Enquanto velocidade é o quanto de espaço ele percorre em um determinado tempo. Nesse sentido, será que você está conseguindo mudar de direção sem perder o equilíbrio, ou seja, sem ter queda no clima, sem ter grandes impactos na organização, em receita, em custos e assim por diante? Na verdade, não é fácil fazer isso. E por isso que a gente está junto aqui, para eu falar um pouco das técnicas que podem ser empregadas em empresas que têm sucesso nessa virada de chave. Como é o caso da Beiersdorf. A Beiersdorf, uma empresa alemã conhecida mais pela sua marca Nivea, é um caso que a gente teve recente de transformação de cultura numa cultura ágil. A organização estava tentando implantar times, squads multifuncionais há alguns meses até o Alex Sobral, que é o principal executivo da empresa, poder trazer a Luciana Morris, que é a head de recursos humanos da organização, chamarem a gente para apoiá-los em metodologia, em forma de fazer, em ter um plano de alcance e atingimento desse resultado e, a partir daí, melhorar os resultados da organização como um todo. Eu até coloquei um link, pode clicar naquele QR Code ou zapear o QR Code para ver. E esse aqui é o caso da implantação de álcool em gel na planta. Em 15 dias, entre ter a ideia para um produto que nunca havia sido desenvolvido no país, nunca havia sido produzido nessa planta, eles conseguiram fazer isso acontecer. Graças à cultura ágil, porque 15 dias é um sprint. Dentro de um sprint, que a gente vai falar mais para frente, foi possível realizar essa transformação com o trabalho de todos juntos e fazer desse um grande case para a empresa globalmente. Nesse mesmo período, como você vai poder checar no caso, que é explicado pelo próprio diretor-geral da empresa no Brasil, o Alex Sobral, ele fala que, nesse período, 2, 3 meses depois que a gente começou esse trabalho, a organização foi considerada com indicadores melhores de produtividade do mundo. A planta deles em Itatiba, ou seja, a fábrica, conseguiu ter a melhor produtividade do mundo. E não sou eu falando não, vai lá para ver o Alex dando esse testemunho dele mesmo. Pessoal, como que isso é possível? É possível com muita sincronização de todas as atividades relacionadas à organização e, dessa forma, todos trabalhando na mesma direção com método. No caso, essas ferramentas ágeis, que eu vou mostrar para vocês alguns princípios delas, é possível, sim, bater o bumbo na mesma direção. Eu comecei a estudar, quando eu fui estudar gestão de mudanças, o último curso que eu fiz, eu tinha feito uma formação na Notre Dame University e depois eu fiz uma na IDEO, que é o grande centro de Design Thinking no Vale do Silício, onde nasceu o Design Thinking. Eu conheci no processo de Design for Change um processo, um modelo chamado Estrela de Galbraith, de Jay Galbraith, seu livro Designing Organizations. Não tem tradução para o português, mas seria Desenhando Organizações.
Galbraith, então, ele apresenta um modelo que a gente aprimorou nos últimos anos, né, Nora? E eu acho que é algo que eu gostaria de compartilhar muito, que pode ser muito útil a você, independente da sua realidade e tipo de negócio que você lidera hoje. Nós temos sempre os objetivos organizacionais. Obviamente, nos tempos que a gente vive, esses objetivos não podem nem ser tão de longo prazo, aqueles planos quinquenais, trienais, a gente não consegue mais fazer isso. Então, com objetivos mais curtos, dentro do ágil, a gente prega que eles deveriam ser objetivos de 3 meses, que é um dos conceitos dos OKRs, que eu não vou poder aprofundar hoje, mas é um dos temas principais que a gente vai abordar, a gente aborda. Então, esses objetivos organizacionais, eles vão estar ligados, inclusive, a uma estratégia para que a gente chegue a esses objetivos. Olha que bacana. Tem o objetivo lá na frente, existe uma estratégia para a gente alcançar esses objetivos. O que é uma estratégia em si? A estratégia são prioridades. É como nós vamos ganhar o jogo. É como a cultura centrada no cliente, é inovação, é redução de custo. O que a gente vai fazer como prioridade? Não são 10 prioridades, porque é priori, primeiro. Então, se você tiver 3 grandes pontos que todo mundo saiba, tá ideal, é perfeito. Para falar como um cliente nosso, o Magalu, a Luiz Helena Trajano, há alguns anos eu ouvi falando no Google, e ela mencionou que nós seríamos uma empresa digital, um e-commerce, com pontos de calor humano, de acolhimento, que são as lojas. Isso levou o Magalu a, no momento da pandemia, ter 50% da sua operação em e-commerce e 50% da sua operação em pontos físicos. Com o advento da pandemia, eles aumentaram a participação, obviamente, do e-commerce, mas eles já estavam preparados, porque existia a estratégia de digitalização. Isso tem que ficar muito claro. A digitalização, junto a esse acolhimento, que é a experiência do cliente, é algo muito importante para todo mundo, a organização inteira, inclusive os fornecedores como nós, terem muito claro na mente quando vão desempenhar seu trabalho. Quando vem essa estratégia, e isso já vem um questionamento para você. Qual que é a estratégia da sua organização para superar a pandemia? Nesse caso, se você ainda não sabe disso, busca as pessoas que conhecem isso, o conselho, o board, quem que é a pessoa que pode te ajudar e trazer essa lucidez, porque é daí que vem a estratégia. O RH estratégico, para mim, é muito mais importante fazer a estratégia acontecer, e eu vou mostrar como agora, do que realmente estar só numa composição da estratégia. O RH, o papel é fazer acontecer, fazer a mudança, execução, colocar o time para jogar. E esse é o grande papel do RH estratégico, então. Depois, vem uma parte que é a estrutura. Qual que é o modelo organizacional? Vocês conhecem bem o modelo de desenho humano organizacional. Qual que é a tecnologia que vai ser usada? Quais são os equipamentos, o espaço físico? Como ele vai ficar construído para entregar aquela estratégia? Por exemplo, se é para inovar, é bom que as pessoas tenham contato, seja um ambiente mais aberto. Ter a tecnologia, então, para fazer o Customer Success ou o sucesso do cliente, você ter uma ferramenta que pode ser usada para isso, como um Zendesk da vida. Então, será que tem a estrutura necessária para que as pessoas alcancem esse resultado? Essa é a primeira pergunta que eu deixo para você também. A segunda, a primeira estratégia. A estrutura está adequada a essa estratégia nova que foi traçada para a retomada? Em terceiro lugar, os processos. E nesse caso, eu falo sobre fluxo de valor. Como que as pessoas estão conectadas para entregar esses grandes objetivos organizacionais? Está clara a estratégia? Então, é para ter a melhor experiência do cliente? Como que cada área, finanças, RH, manutenção, qualidade, produção, logística, como que todos estão trabalhando para entregar o resultado? Para isso, eu recomendo, inclusive, uma atividade que a gente faz muito nas organizações chamada Value Stream Mapping, ou mapeamento de fluxo de valor. Outro ponto é como estão sendo registradas e compartilhadas essas informações também. Depois vem as recompensas. Vocês conhecem muito isso. Muitos de vocês podem atuar, inclusive, com a área de remuneração. O ponto principal é, eu desisti, com o tempo, de lançar iniciativas de transformação, de mudança na organização, sem mexer nas recompensas. E explico como. Algumas vezes, a estratégia da empresa acabava sendo de vender solução ao invés de vender volume de produto. E a gente vai lá e treina o time de vendas e vamos para cima, mesmo que uma das áreas de expertise nossa é formação de força de vendas para crescimento da organização. Só que acontece,
Se você continua remunerando as pessoas, colocando as metas de acordo com volume, elas vão gostar do treinamento, vão agradecer, vão entender, vão inclusive aprender. Só que elas não vão despender o tempo necessário para fazer uma solução, porque é volume que vai dar o resultado para ele e assim ele vai ser recompensado para fazer o que ele quer junto à família dele ou até mesmo dentro dos sonhos que ele tenha. Então, por isso, recompensa está associada à estrutura, que está associada à estratégia e o processo. E a gente já começa a enxergar o porquê a estrela é isso daqui. Por exemplo, as pessoas vão sustentar, então, essa estrutura. As pessoas vão sustentar a estratégia. De que adianta, então, uma cultura que você tenha foco total no cliente ou foco em inovação, em redução de custos, se você tem pessoas que não conseguem, não ouvem o cliente, não tem essa mentalidade de ouvir o cliente, ou não tem a habilidade de entregar uma solução ao cliente. Também, se você quer reduzir custos, que adianta de ter um monte de gente que não compreende a grande organização e como ela pode participar para reduzir os custos. Então, a mentalidade e a habilidade são fundamentais. Por isso, sim, que treinamento, pessoas, a seleção é fundamental para todo esse modelo acontecer de transformação, mas, um ponto importante, ela não é única. Todos os elos dessa estrela vão juntos. E no centro dela, vocês vão ver que tem valores e propósito. Valores é o como a gente faz, o que a gente valoriza, e propósito, acima de tudo, é o que nos move. É o que faz a gente trabalhar todos os dias. Ele é muito maior do que a receita da empresa. Qual é o propósito da sua organização e como que pode extrair mais ainda desse propósito nesse momento de retomada? Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, então, é a questão de governança. Como os líderes, então, estão emoldados dentro desse modelo, dentro desse momento de gestão que vocês estão passando. Como que são os líderes, como que tem o conselho de inovação, de transformação, como que você está organizando para que essas pessoas, este órgão, possa manter a chama acesa, porque a mudança, ela não acontece de um dia para o outro, ela começa sim, ela pode começar na semana que vem, amanhã, hoje, ou já começou na semana passada. O principal ponto é que ela leva tempo para que você consiga atingir todas as pessoas, elas entendam sozinhas qual que é essa nova forma de agir, essa nova cultura. A comunicação entre as áreas, como no processo de Value Stream Mapping que eu falei para vocês, de fluxo de valor, é um exemplo de como que conectar as áreas, conectar as pessoas responsáveis por cada caixinha dessas daqui é o que faz o resultado acontecer, que é em si o desempenho, o comportamento que vai resultar em duas coisas, desempenho e cultura. Esse novo desempenho é a mudança em si. A nova cultura é resultado de como as pessoas se comportam. A soma dos comportamentos individuais é a cultura. Então, para mexer na cultura, que é uma das coisas mais difíceis que todo profissional de RH pode fazer, é, com certeza, envolver todo esse modelo e você pensar sistemicamente nisso. Mas eu queria dar uma boa notícia para vocês. Quando eu fiz esse trabalho junto à liderança da Beiersdorf, nós fizemos juntos. Foi questão de um dia colocar todo mundo junto, a estratégia já traçada pela Alemanha, e a gente ver como que a gente ia se organizar como liderança para viabilizar que as equipes, então, trabalhariam de um jeito ágil, numa nova cultura, com a estrutura necessária. E aí foram coisas pequenas e grandes vistas aí. Como, por exemplo, acesso à internet na planta, ou até mesmo que nós precisaríamos ter patrocinadores do programa ágil lá dentro para que ele funcionasse a partir de então. Porque muitas pessoas que não participavam do programa até aquele momento não compravam ou não priorizavam as iniciativas ágeis dentro do programa. E é disso que eu quero falar com você. A partir desse trabalho todo, surgem iniciativas ágeis. E é aí que o RH ágil ele entra, então, para garantir que ele consegue apoiar essa transformação. No Manifesto Ágil, que aconteceu em fevereiro de 2001, muitos engenheiros de software se reuniram para ver o que eles poderiam melhorar na técnica de gestão de projetos. Até então, as pessoas geriam projetos num formato que a gente chama de cascata. E esse processo não estava funcionando, porque eles não chegavam no resultado no prazo correto, nem com o custo correto. Não sei se você se identifica com isso, mas é isso que acontece. Então, eles falaram assim,
Vamos colocar as pessoas, os indivíduos, as interações, essa parte da comunicação que eu acabei de falar para vocês, acima de processos muito longos das ferramentas. O mais importante são as pessoas interagirem. Colocar o software, no caso deles, para rodar. Põe para rodar e aprende com isso, ao invés de ficar documentando uma coisa que você nem sabe que funciona. Colaboração com o cliente, ao invés de você ficar negociando contrato. Estava no escopo, não estava no escopo, porque ao final do programa, provavelmente seu cliente vai chegar num formato que não era o que o seu cliente quer mais. Era o que ele queria antes. Mas ele aprendeu com o processo. Isso sempre vai acontecer. O seu cliente interno, ele vai mudar de ideia. Sempre. E por que ele vai mudar de ideia? Porque muito ele não conhece ainda do que ele quer, porque não rodou, ele não testou, não provou. Isso é parte do ágil também. E outro ponto, responder às mudanças mais do que seguir um plano. Ter planos mais curtos, mais do que você ficar seguindo um longo plano, responde à mudança. Esse é o caminho para você chegar ao resultado. Nesse caso, eu vou começar a falar aqui alguns conceitos, princípios que você pode aplicar imediatamente no seu negócio, na sua realidade, na sua área, para que você seja ágil. E depois a gente pode falar sobre as ferramentas do Scrum que a gente usa. Mas princípios é o ponto mais importante do ágil. Se você tiver isso incorporado, você vai ser um RH, um profissional de RH ágil. Você vai entregar valor ponta a ponta o tempo todo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se chega um cliente seu e fala, eu quero um carro, ao invés de você, não é bem o carro que ele quer mobilidade. Então, ao invés de você primeiro fazer a roda e ele ficar esperando, depois o eixo e ele ficar esperando, depois a carroceria ele fica esperando para finalmente entregar o carro, o que você pode fazer, na verdade, ao invés de deixar ele sempre infeliz até receber o carro, você entrega valor ponta a ponta o tempo todo. Você entrega a mobilidade. Primeiro, faz um skate, que é mais rápido, menos custo. Ele é ver, roda com o skate, já gosta pouco, porque fala nem gosta de skate, né? Mas você já tem alguma coisa, já teve uma entrega. Depois você entrega um patinete. Ele roda com o patinete, começa a ver aquilo e até se diverte com aquilo. Ele vai para a bicicleta depois. E a bicicleta, então, ele vê que, nossa, é muito melhor, então, já, do que o que ele tinha até ali. Depois a moto, e ele já consegue se locomover rápido. E finalmente você entrega o carro. Eu até digo que essa imagem é equivocada. O carro que vai chegar ali não é o mesmo carro que o cliente pediu. É um carro diferente. Porque ao longo dos feedbacks do processo, você aprendeu e surpreendeu esse cliente e agora ele te entrega um resultado diferente. No caso da mudança, do ágil, da retomada, o ponto é, o seu cliente é quem detém a estratégia. Como que você pode apoiá-lo a entregar valor ponta a ponta frente à estratégia? Ou seja, como você ajuda a ser, se o ponto é sobrevivência do negócio, então redução de custos, por exemplo, como que rapidamente você já entrega parte do valor total nesse momento? Um corte em determinados, engenharia de valor, até que chama, com engenharia de valor, redução em alguns determinados custos, que já geram, então, essa entrega de valor ponta a ponta, inclusive priorizando aqueles que podem gerar uma sustentação maior dessa estratégia. Se a inovação trazer um squad que possa entregar um primeiro protótipo rapidamente, é uma forma de gerar valor ponta a ponta rapidamente. O segundo conceito que eu queria dizer é que você vai fazer planos mais curtos também. É o segundo princípio. Então, a gente foi do valor ponta a ponta para fazer planos mais curtos, são chamados de sprints. Por que sprints? Quando o atleta entrega seu maior resultado, seu maior valor, é justamente quando ele está sprintando, ou seja, ele vê a linha de chegada, então ele dá o máximo dele. Se você tiver planos mais curtos, as pessoas vão sempre entregar o máximo delas, porque elas estão vendo a linha de chegada, mesmo nessa fase de adaptação do Covid. Então, a minha recomendação para você é crie planos de uma semana só, porque além da gente estar sprintando, ainda tem a questão que a gente está fazendo esse sprint, você está ali correndo e tem bomba explodindo para tudo que é lado, não é? Então, busque justamente essa harmonia que existe dentro de um plano de curto prazo, porque dentro do mundo VUCA, qualquer momento pode mudar. E se não é essa mudança que a gente está passando hoje, vai ser outra mudança amanhã e assim subsequentemente. Trabalhe sempre com planos mais curtos e você vai poder entregar ganhos de curto prazo também. São os quick wins, que em mudanças são muito importantes. O que eu digo é, dê um nome para cada semana. Dê um nome para cada semana, com o maior objetivo que tem na sua área e para a organização naquela semana. Por exemplo,
é a semana do lançamento, é a semana do faturamento, é a semana do fechamento. O que é o objetivo grande daquela semana? O que eu digo para você só, profissional de RH, é fuja da rotina. Se você já tem uma rotina, coloque um objetivo que é além da rotina. Por quê? Porque aquilo que as pessoas já fazem não é mudança. O que você está mudando naquela semana? Então, pega essa semana, mais uma atividade para você, pega essa semana, qual que é o nome que você dá para ela? E a semana que vem? E a outra semana? Qual que seria o nome dessas semanas? Se você conseguir fazer isso, você já fez um pequeno plano em que você priorizou com um nome o mais importante para essa semana. Pausa o vídeo, faça realmente esse mini plano, que ele é muito rápido, mas ele tem o essencial. E ele vai garantir que cada sprint de uma semana as pessoas tenham clareza no que precisa ser entregue. Mais uma dica seria, você deve seguir uma rotina de gestão. No Ágil, a gente trabalha com esse modelo todo estranho aqui, que nada mais fala que pegue as iniciativas que estavam lá naquela coluna que a gente chama de atividades, a fila de atividades, ou backlog. Aliás, temos em Ágil, é tudo em inglês. Para começar, que falam que é Agile, né? Primeira vez que eu falo Agile aqui até, já tô bem. Então, você joga algumas atividades para serem feitas naquele sprint, que é esse sprint backlog. E aí vai rodar o sprint de uma semana, 15 dias, um mês no máximo. Mas a cada dia, todo dia, você vai fazer uma reunião com a equipe toda. E nesse dia, o que cada um vai falar em 1 minuto no máximo vai ser o que ele fez no dia anterior, o que ele vai fazer hoje e quais são os obstáculos que ele precisa de ajuda para serem removidos. Dessa forma, você pode ajudar também as pessoas e cada um já sabe o ponto que o outro está. Não é para resolver o problema ali, porque cada um tem 1 minuto mesmo, mas depois o líder pode apoiar cada membro da equipe individualmente a solucionar essas questões. A minha dica da prática da época pandêmica foi que a gente consegue fazer isso por WhatsApp. Cada membro do time da Enora manda uma mensagem de até 1 minuto também. E antes era com vídeo, mas o pessoal não queria aparecer com o cabelo em pé e tal, então a gente deixou das 8 às 9 da manhã, pode mandar o vídeo, desde que ele tenha até 1 minuto. E foi, no final, só o áudio, não tem problema. A gente tenta aparecer para as pessoas se verem, mas não tem problema. E aí a gente tem outros momentos para isso também acontecer. Ao final, você faz a revisão do sprint, daquilo que foi planejado, se você alcançou e não alcançou, e você faz essa retrospectiva para medir o que pode ser melhorado. E roda, entrega valor e roda mais um sprint. E a gente vai usar algumas ferramentas. Você vai priorizar aquilo que tem mais valor. Olha só, mais um conceito, hein? Então a gente começou no ponta a ponta, falou já sobre a questão da importância de você fazer sprints. Agora a gente falou sobre a rotina ágil e você vai priorizar aquilo que gera mais valor. Mais valor é aquilo que está conectado com o propósito. Mais valor é aquilo que está ligado a essa visão de, como no caso do Magazine Luiza que eu falei, de você ser uma empresa digital com pontos de calor humano. Essa é a visão de futuro. Então tem mais valor. Tem mais valor se está ligado à estratégia. A estratégia é com digitalização e com experiência do cliente. Isso é estratégia. Então tudo que está ligado a isso tem mais valor. Depois você traça então os objetivos para essa estratégia. Então, por exemplo, eu vou lançar um protótipo do site até em 2 semanas. Não, não é daqui a 2 anos, não. Daqui a 2 semanas é um protótipo. É só para testar. E aí você começa a rodar mais rápido. Mas você já tem um objetivo claro, tem uma data e tem uma métrica, que são os KRs. Key Results. Key Results são resultados-chave. No ano passado, eu fiz uma investigação muito grande no Google mesmo, que é uma das empresas principais que usam isso. Eu fui no Google, no Netflix e na Intel, que é onde nasceu o método de OKRs, pelo seu fundador, Andy Grove. Se você não conhece sobre OKRs, recomendo fortemente que faça um estudo ainda maior sobre esse tema. E, finalmente, as iniciativas que vão levar as pessoas àquele objetivo. Para você lançar um protótipo do site, você precisa montar o time, fazer seleção de fornecedores externos e assim vai. Todos esses fazer são iniciativas, são ações, e isso é o que vai entrar naquele backlog. Finalmente eu cheguei aqui. Se você tiver com tudo isso alinhado, qual que é a estratégia de retomada, vai ficar muito claro os objetivos que você tem de curto prazo,
Quais são as métricas para você saber se está no caminho certo ou validar que não é o caminho certo, você precisa mudar. E as iniciativas que vão entregar esses objetivos. Parece simples, mas precisa pôr em prática e ter muita clareza. Clareza é uma das coisas que mais gera engajamento na mudança. Será que está claro toda essa estrutura na sua organização? Depois, você vai usar ferramentas simples de gestão. Não são ferramentas complexas, são ferramentas simples. No caso, o Kanban, que não é do ágil, ele vem do Lean, do gestão enxuta, mas ele é muito importante para o ágil também, ele foi adotado pelo ágil, porque o que eles fizeram foi reunir o que tinha de melhor na época, o que funcionava realmente na época, e eles começaram então a priorizar o Kanban com essas 3 coluninhas, que é o que você tem que fazer naquele sprint, o que você está fazendo, o que é feito. E isso também é utilizado para fechar o sprint, naquela reunião que eu falei de revisão do sprint. Aquela primeira coluna é porque tem um brainstorming de muitas coisas que vão ser feitas ligadas àquela estrela de Galbraith que eu mostrei para vocês. Tem muitas coisas, mas você vai priorizar baseado naquilo que está mais ligado à estratégia, mais ligado à visão, mais ligado ao propósito. Parece realmente simples. E é muito divertido, para falar a verdade, fazer isso. Porque uma vez que está alinhado, a velocidade é exponencial o crescimento. Por isso que a Nive, em poucos meses, se tornou a melhor planta do mundo. Porque é exponencial. Depois que as pessoas pegam o que precisa ser feito, elas vão para cima sozinho. A cultura está ali. Você não precisa mais ficar em cima para as pessoas fazerem de uma forma ágil, ou seja, mudando rapidamente de direção e aprendendo com os erros, aprendendo com a prática. Uma das coisas que você vai fazer também é organizar os times de trabalho de uma forma multifuncional. Esse é o modelo do Spotify. Ele criou o conceito de squads, de tribos. Squad, então, um time multifuncional. Tribo é relacionado a uma determinada categoria de produto e você começa a ter uma aliança em si com várias tribos juntas. Como que está isso organizado dentro da sua estrutura? Para falar do case da Nivea mesmo, que não é uma empresa nativa no ágil como o Spotify e também não é de software, o que eu recomendo é que parte do tempo das pessoas não seja dedicado à área funcional, e sim aos projetos ágeis, às iniciativas ágeis. A minha recomendação é que cerca de 30% seja utilizado para isso. E quando você tem áreas que não tem uma pessoa para cada time ou para cada squad, você pode também alocar em rotação por sprint essas pessoas a cada time. Bom, se estiver muito difícil, pode contar com a nossa ajuda aí, que a gente está aí para justamente isso, porque tem que organizar tudo isso para rodar, mas o conceito principal que você precisa ficar é monte times multifuncionais. Eles fazem com que você consiga atuar em toda a organização de uma forma muito mais rápida do que ficar negociando entre as áreas. Ter um representante de cada área dentro do time, dentro do squad, do esquadrão, é o melhor formato para você chegar em resultados mais rápidos. Bom, e por fim, você vai focar, eu coloquei até pequenininho, em fatos e dados. Como que você vai aprender se está no caminho certo ou não para mudar de direção se você não tiver dados, fatos? Então, baseie-se em dados. E a minha recomendação para isso é utilizar ferramentas, são os dashboards. Dashboards são painéis de controle que você consegue, então, observar muitas informações juntas. Na Enora, o que a gente utiliza é essa ferramenta chamada Monday. Tem muitas outras, para falar algumas. O Trello, o Asana, brasileiro tem o Pipefy, e tem outras ferramentas que você pode descobrir por aí. Mas a gente, depois de assimilar várias, usar muito tempo o Trello, a gente optou pelo Monday. Foi quem, no momento, mais apoiava a gente. O importante é que a gente começa a ter dados. Dados sobre pessoas, dados sobre diversas organizações e ferramentas que a gente precisa utilizar no dia a dia, dados sobre produtividade e se a gente está no caminho certo. Dados. No ano passado também, eu estive no South by Southwest, famoso SXSW, antes de ser cancelado, né, pela primeira vez, postergado pela primeira vez na história, depois de mais de 2 décadas, e eu vi uma coisa que me marcou lá. Toda profissão, sem exceção, vai utilizar dados, vai ser baseada em dados. Bom, vejamos, o que eu posso dizer hoje é que as pessoas que têm resultados melhores estão se baseando em dados. Você sabe disso dentro da sua própria equipe, e o RH cada vez mais exige isso. Como que você está em cima dos dados de pessoas? Quanto que você sabe de dados sobre a sua equipe e como você está usando isso
para melhorar a performance, mas no nosso caso, para apoiar a mudança, a transformação do negócio frente à retomada. Eu queria deixar aqui também os meus contatos e também um convite para você conhecer o meu livro Flaps, Liderança Adaptável. Já estamos na 4ª edição. E convidar também, pedir o seu voto para que a Enora, depois da 3ª indicação ao Top of Mind RH, tenha a oportunidade também de ter essa grande recompensa de se tornar uma das empresas mais reconhecidas do Brasil, e para a gente vai fazer muita diferença. O time da Enora, com certeza, está trabalhando para isso. Fica também o convite da nossa comunidade Profissionais do Futuro, que a gente atua pro bono, ajudando diversos profissionais a se conectarem com novas habilidades que vão levá-los a se reintroduzir, requalificar, reskilling, ou se aprimorar, upskilling, no mercado de trabalho, para poder ter mais oportunidades, serem mais demandados. Participe do nosso grupo, onde a gente faz diversas discussões, tem muitos materiais, muito recentes, de como você se desenvolve como profissional do futuro. E conte com a gente. Estamos juntos mesmo, inclusive eu vou deixar esse material lá no grupo de gestão ágil para você baixar, para que você conheça cada vez mais técnicas e seja reconhecido como um profissional estratégico, aquele que ajuda a organização a mudar de direção rapidamente.